quero saudar todas as pessoas que estão fazendo o curso, desejar que os conhecimentos aqui compartilhados sejam bastante úteis para todas e todos vocês. E também dizer que é uma felicidade participar desse trabalho, podendo compartilhar um pouco do que nós temos estudado e um pouco do que tem sido trabalhado em uma pesquisa que trata especificamente dos impactos ecossistêmicos, que são os impactos socioambientais, da perda dos serviços como água, ar, solo, em função da ruptura da barragem de Fundão, da Samarco, Vale, BHP, lá em Mariana, e também falar um pouco dos impactos causados pela ruptura da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. Veja bem, o Brasil é um país que tem tido a sua economia estruturada a partir do extrativismo, quer dizer, a retirada de recursos naturais que são depois levados para outros países e ali vendidos, e também das desigualdades e exploração étnico-raciais e de gênero. Mulheres são as principais forças, as principais pessoas que geram bens, além de gerarem filhos no processo todo da força de trabalho, e as populações que foram escravizadas, que foram sequestradas da África e vieram para o Brasil, não é? Os meus ancestrais, os negros, os africanos, e também os povos originários, aqueles que aqui viveram sempre, aqueles que são os reais ocupantes iniciais da terra, não é? Os ocupantes originários, que são os povos indígenas. Então esse processo é um processo de profunda perversidade, porque justamente significa uma tomada dos bens dos territórios, e esses bens dos territórios geram recursos, geram condições de vida, bem-estar apenas para aquelas pessoas que com suas armas, com suas leis, com o seu poder, dominam as riquezas e utilizam as riquezas. Essa é a razão do minério de ferro ser explorado da forma que é pelas mineradoras, e a partir daí esse minério ser levado com alto custo para os povos brasileiros e as pessoas que moram nesses territórios para o exterior. E a gente sempre diz lá em Ouro Preto, em Mariana, que essas pessoas levam o minério, deixam a pobreza e devolvem para a gente facas, garfos e produtos com o minério de baixa qualidade. Então essa é uma questão. O que acontece? Acontece que, por falta de precaução, de prevenção, pela prática de uma ciência que a gente chama de necrociência, ciência da morte, necroengenharia, engenharia da morte, e tudo isso a partir também de uma necropolítica, política da morte. Por quê? Porque os governos, as empresas não se responsabilizam pelos problemas que causam aos povos que ocupam os territórios. Nós temos tido uma série de rupturas de barragens, e a gente chama isso de crimes ambientais, que são desastres tecnológicos, socioambientais, porque eles são causados pelos seres humanos, eles são causados pelos processos técnicos, tecnológicos, de engenharia e das outras áreas técnicas, não é? E esses processos levam à destruição de pessoas, à retirada de pessoas dos lugares, aquilo que a gente chama desterritorialização, desterramento, ou ainda um outro nome que nós utilizamos uma movimentação que não é
de desejo das pessoas, não é? Então a gente chama de deslocamento forçado das pessoas que saem das suas casas, das suas terras, dos seus lugares, das suas beiras de rio, e de lá são levadas geralmente para os centros urbanos, onde vivem muito mal e ainda onde sofrem profundo racismo, profundas discriminações, onde são desqualificados e onde não há qualquer compaixão com o fato dessas pessoas terem perdido as suas terras por essas avalanches de resíduos que são carreados pelas lamas e ainda acabam com nossos rios. Isso aconteceu no Rio Doce, isso está acontecendo no Rio Paraupeba, em Brumadinho, e vai chegar até, inclusive, o Rio São Francisco, o rio da unidade nacional. Isso acontece pela ganância, isso acontece pela má tecnologia utilizada nesses processos e acontece principalmente quando o preço do minério é muito mais alto e aí as empresas trabalham de qualquer forma para conseguir esses recursos. É muito importante entender que onde acontecem esses grandes desastres tecnológicos, socioambientais, o solo, o ar, a água, com frequência ficam altamente contaminados. Por quê? Porque, por exemplo, há o ferro que desce dos resíduos, há os resíduos que estavam no próprio lugar, mas com essa avalanche, por exemplo, no caso do Rio Doce, 63, entre 55 e 63 metros cúbicos de lama com rejeitos são levados por essa lama através dos rios. Significa que há a morte dos rios, a morte das plantas, a morte dos peixes, a contaminação dos peixes, a contaminação das pessoas, contaminação dos animais, contaminação dos seus produtos, como é o caso do leite. Então, esse processo de neoextrativismo é um processo perverso que não utiliza as potencialidades da inteligência humana por bem viver e principalmente que é praticado de forma muito cruel com os povos que vivem às margens dos rios e que têm a sua identidade vinculada aos rios, às florestas, à pesca, não é mesmo? E principalmente a uma organização familiar para a produção de alimentos. Imagine você, se os alimentos são contaminados por elementos tóxicos que são chamados metais pesados, se as pessoas recebem no ar esses elementos e adoecem, então a vida dessas pessoas fica absolutamente fragmentada. E, o que é pior, elas normalmente são levadas para as áreas urbanas, como eu disse, discriminadas, e ainda os assentamentos realizados para que essas pessoas se reorganizem estão sempre muito distantes da sua realidade rural, da sua margem de rio, distantes da sua eco-identidade. As pessoas perdem seus amigos, as pessoas perdem seus vínculos sociais e o que é pior, empobrecem profundamente, porque se onde viviam elas tinham o peixe, elas tinham as plantas, elas tinham seus alimentos, quando elas vão para o centro urbano, elas têm que comprar isso tudo, normalmente com um valor muito pequeno que é parte da reparação. E a reparação pela história, pelos danos, pela criação, pelos produtos que são feitos, ela nunca acontece como as pessoas merecem. Então é preciso que o Brasil repense o modelo de produção de riqueza, o modelo de indústria que foi estruturado a partir da Revolução Industrial e que hoje chega ao limite, porque o nosso tempo mudou. Nós vivemos um tempo em que é o ser humano que interfere no ambiente e que dita grande parte desses processos. Isso, se nós continuarmos fazendo com um modelo colonizado, com um modelo a partir de um pensamento que não considera os limites, não considera o cuidado e não considera os riscos, nós estamos fadados ao empobrecimento, à tristeza e à perda de
uma imensa acumulada riqueza cultural do nosso país.